Achei. E aí, turminha? Tudo bem? Olha quem voltou. Um pouco diferente, ó, o cabelo aqui. Pessoal dos sétimos anos, estou com saudade de vocês. Então, graças a Deus consegui voltar a gravar os vídeos para falar das atividades da semana 30 e 31, da 30ª semana e semana 31ª, onde nós vamos falar sobre o renascimento, a retomada das atividades culturais, artísticas ligadas à pintura e outros níveis de arte, né? Nós pegamos um pequeno texto aí, o pessoal que prepara o material da plataforma Cidadão PG, a gente pegou, gente entre aspas, né? Eles pegaram o material fazendo a introdução do movimento renascentista, que fica no meio da... Ou seja, eu tô pensando aqui, mas não é que é no meio da, mas é no meio do período moderno para frente, e para trás é o período medieval. Lembrando que quem coloca esses nomes são as pessoas depois que eles acontecem. Quando eles surgiram, eles não nasceram com esse nome. Período medieval, período clássico, período pré-histórico, período moderno, período pós-moderno, período pós-primeira Revolução Industrial, pós-segunda Revolução Industrial, período pós-terceira Revolução Industrial, que é o que nós estamos vivendo, tá? E caminhando para a quarta Revolução Industrial, que é o momento da robótica, tá? Daqui a um tempo nós vamos viver um período onde quem vai fazer a maioria das coisas são os robôs. Nós ainda não estamos vivendo esse período, nós estamos caminhando para, tá? De repente, você quando chegar na minha idade, tá? Daqui, calculando que você tenha 14 anos, então daqui uns mais 14, 15 anos, você vai estar chegando à minha idade, tá bom? E aí você vai, muito provavelmente, viver esse período onde a robótica vai estar dominando os afazeres, principalmente os afazeres domésticos. Nós vemos muito a robótica imperando nas grandes indústrias, nas grandes empresas de automação robótica, tá ok? Mas ainda não tem tanta força nos afazeres diários. Isso determina os nomes. As pessoas que vêm depois pegam os grandes feitos, os grandes significados, as grandes mudanças, e acabam denominando aquele período para ser estudado. É um recorte que se faz para facilitar o estudo. Então, não foi uma pessoa que viveu aquele período que nomeou, esse período aqui é o tal, não. Às vezes eles jogam uma palavra, uma situação que outras pessoas que vêm depois acabam se utilizando e denominando aquele período para facilitar o estudo, para nós entendermos. Lembrando que você é fruto da história, tá? Você é fruto da história, você é fruto da história de seus pais, da sua mãe, e aí surgiu você, nasceu você, tá ok? Você faz parte, você é um agente que faz parte da história. Por quê? Coisas que você está fazendo vai ficar para a história, para a sua história ou para a história de outras pessoas, né? Então nós somos a gente que participa do presente e deixando os nossos registros, deixando as nossas marcas. E falando do período medieval, é isso que eu quero conversar com vocês. Eu vou pegar o material separado aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu gosto de ir direto nas atividades para retratar, para ajudar você a fazer as atividades, ok? Lembrando que estou com saudade muito grande das salas, tá? Se nós estivéssemos em sala de aula, as nossas aulas seriam com certeza mais dinâmicas, eu estaria aprendendo muito mais, nós estaríamos interagindo muito mais e aprendendo juntos, com as experiências que vocês já têm, somado com as experiências que eu já tenho nesses meus 37 anos de idade. Beleza? Vamos lá para a matéria então?
fazer só uma pequena pausa, lembrando que nosso vídeo é raiz, estou gravando aqui de casa. Hoje, você que já assistiu alguns vídeos meus, vão perceber, não sei o que aconteceu, as galinhas estão quietas, não sei se ficaram presas no galinheiro, os galos não estão cantando, e pode ser que você ouça algum barulho aí, tá? Minha mãe falando com meu tio, meu pai, o meu sobrinho chegando, minha irmã, o meu, até propriamente meu irmão, certo? Então eu vou preparar o material, já volto aí. Então, turminha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura breve das atividades, e só porque eu mencionei os galos já começaram a cantar, tá bom? Vou fazer a leitura das 4 questões aqui que tem para vocês responder. Em cima dela, faço um comentário para ajudar você na resposta. E lembrando que, ó, o galo cantando. Se você ficar com alguma dúvida, você pode entrar em contato através do meu e-mail ou meu telefone. Se você não tem, né, deixa lá o comentário na atividade que eu entro em contato, manda pelo e-mail lá que fica fácil pelo Google Classroom. E aí você, professor, qual é o teu telefone? Não vou falar aqui no vídeo pelo seguinte, esse vídeo provavelmente vai para o canal no YouTube, aí já viu, né? Se algum engraçadinho maldoso lá pegar meu telefone para fazer maldades, passar trotes, né? Não é legal, tá bom? Então vamos lá, eu tirei o óculos, não sei se você percebeu, eu ia perguntar se é melhor sem com ou não mudar nada, ter do mesmo jeito, olha o cachorro latindo. Vamos lá, vou fazer uma leitura das questões para o vídeo não ficar longo, tudo bem? Então, só vou clicar aqui para as questões aparecerem para mim, tudo bem? Aparecendo. Então, galerinha, lembrando que eu penso que estou em sala de aula. Uso do termo renascimento. Ele faz referência, né? E aí ele está pedindo para você explicar, mas vamos lá. O uso do termo renascimento, ele faz referência a uma apropriação. Ele pega emprestado, ele se apropria de um termo que já existia, muito falado até pela Igreja Católica, e quer dar um novo significado, uma ressignificação, um novo significado. Onde vai acontecer o quê? Onde ocorre uma mudança que vinha contrapor. Ou seja, contrapor, ou você pode fazer oposição, se faz opção, ou desculpa, fugiu aqui. Você faz oposição ou contrapor, é se pôr acima, tá? Se pôr acima do que está acontecendo, se achar o tal. Então a ideia era se contrapor ao que estava vindo, né? O que eles tinham herdado do período medieval. Que o período medieval ele é caracterizado pelos castelos, pelos reinos, e aí tinha os nobres, e esses nobres tinham seus vassalos, tem os servos prestavam serviços para os nobres, o pessoal da realeza, para os donos dos feudos, em troca do quê? De comida, segurança, e aí entra a proteção, né? Moradia, não ser atacado por outra pessoa e essas coisinhas mais. Não tinha salário, não tinha praticamente não tinha direitos. Lógico que só fazendo um paralelo aqui, que apesar deles não terem salários, eles não, o trabalho deles não tem a ver com a escravidão que se viveu aqui no Brasil no período moderno, só para a gente fazer uma contraposição, que o Renascimento ele fica entre o período medieval e o período moderno, tá? O Renascimento, como você já deve ter lido o texto ali, ele surge entre o século XV e o século XVI, ou seja, entre o ano de 1400 e o ano de 1500, tá bom? Vamos lá. E aí a ideia dos renascentistas, eles queriam voltar ao pensamento clássico, ao pensamento greco-romano, ao pensamento onde se dava mais liberdade às questões do ser humano na cabecinha deles e as coisas espirituais, as coisas divinas, entre aspas, a religião judaica cristã, tá?
a questão é que no período greco-romano não tinha questão religiosa. Existia sim, mas não tem a ver com a religião judaico-cristã, aquela questão de Jesus ser o Messias, o Deus, Filho de Deus. Eles queriam meio que romper, não com essa questão religiosa em si, mas contra os dogmas e a opressão da Igreja Católica, segundo eles, tá? Que a Igreja Católica ela foi muito forte na Europa durante cerca de 1000 anos e eles estavam cansados dessa questão da intromissão, ou seja, em tudo a Igreja Católica tinha que dar o palpite, tinha que estar envolvida. Então, muitos pensadores, muitos artistas que estavam querendo criar uma ruptura e com isso eles começaram a valorizar mais a questão do ser humano, mais a questão homem. No Renascimento, o homem passa a ser o centro, tá? E o Deus da crença judaica cristã, ela fica em segundo plano. Deixa de ser uma teocracia, tá? Ou seja, deixa de Deus ser o centro para uma antropocia. Desculpa, essa trava-língua, ou seja, antropocentrismo. Tá dizendo, antropocentrismo, o homem é o centro. Aí trava de novo. A teocracia, Deus é o centro, tá bom? Essa é a questão ligada do Renascimento. Deixar as coisas da fé judaica cristã em um outro plano e pôr o homem europeu em um plano maior, ou seja, está no centro das coisas. Então, essa questão, vamos lá, o uso do termo renascimento da história se refere à apropriação ou um novo significado onde ocorria uma mudança que vinha se opor ou contrapor o mundo medieval, inspirando-se nas ideias da antiguidade clássica, que é o período Grécia, Roma, período greco-romano, tá bom? E aí está pedindo para você definir, defina o que foi o período do Renascimento. Questão número 2. Explique a seguinte afirmação. Leonardo da Vinci, ou Da Vinci, se escreve Da Vinci, mas é Da Vinci que se pronuncia, é considerado um dos expoentes, tá? A pessoa que mais se destacou, ou que melhor se destacou, é um ícone, é um símbolo do Renascimento europeu, apesar dele ter vivido antes, né? E aí a pergunta é, você conhece outras obras de Leonardo da Vinci, ou da Vinci aqui, além da imagem exposta na fonte? Aí você olha lá a fonte, qual é a imagem que está sendo exposta. E aí você vai ver esse quadro aqui, o quadro da Santa Ceia. Mas ele tem outros quadros e depois eu comento com você. Tá bom? Número 3. Na obra de Giotto, na fonte 1, percebe o princípio da revolução na arte. Foi um dos pintores a dar a ilusão da vida real, em termos de emoção, espaço, numa superfície plana. Ou seja, o primeiro a pintar o dia a dia da Europa naquele período, né? Valorizando tudo o que acontecia, sentimento, as emoções. Aí você vê as expressões de alegria, de choro, de espanto. E aí ele, como coloca em uma situação plana, colocar num quadro, tá? Pintar e expor essa questão. Trazer a valorização à vida, vamos dizer assim. Tá? Em termos de emoção, espaço na superfície plana, como eu já li, este quadro é considerado uma das mais importantes em desenvolvimento da arte ocidental. A expectativa é que perceba. A expectativa é percebida em meio aos anjos, com base nas obras da fonte 1, ou seja, aqueles dois quadros, aponte a semelhança e diferença. Tá bom? Nós vamos comentar. E a número 4, você vai fazer a análise das imagens, as duas imagens, aí a fonte 1 e a fonte 2, apresentadas, e responda qual você mais gostou e por quê. Tá bom? Você vai analisar aí os 3 quadros, tá? E você vai falar para mim, vai escrever para mim aí qual que você mais gostou e por quê. Se é que gostou, se é que não gostou,
tá bom? Aí é a tua opinião, eu só vou compartilhar contigo. Vamos lá falar agora, comentar as atividades, certo? Clicar aqui para a gente fazer um comentário rapidinho das atividades. Rapidinho. Pronto. Então, Renascimento foi o período que o pessoal, lembra que eu comentei? Cansado da interferência da Igreja Católica em tudo, e tudo tinha que ter uma base espiritual, legal e a aprovação da Igreja. Aí os homens desse período do século XV e XVI começaram a questionar a intromissão da Igreja Católica em tudo. E aí eles quiseram dar uma valorização ao homem ser o centro. E aí esse camarada, o Giotto, que pinta o primeiro quadro, os dois primeiros quadros aí da fonte 1, ele quer voltar a como é que funcionava no período da arte greco-romana, ou seja, da Grécia e Roma. A arte grega influenciando Roma, eles somaram e fizeram isso que a gente está comentando aqui, o estilo greco-romano, e rompendo naquele período que considerava a arte gótica. Depois a gente comenta mais, se houver uma possibilidade, a gente comenta mais sobre a arte gótica. E a característica final do período medieval, tá? Foi o período renascentista, ele fica no meio entre o período moderno e o medieval vindo primeiro, período do Renascimento, o renascentista, período moderno, que é a partir do século XVI, aí 1500. O Renascimento fiel tem a sua valorização nos clássicos, volta lá para a Grécia e Roma, principalmente para a Grécia. Foi buscar o lema do humanismo, ou seja, o homem no centro, né? O homem que dava o start, o início às coisas. O humanismo renascentista retoma a herança que eu já mencionei para vocês. E a base da nova identidade da cultura, ou seja, o homem. O homem é o centro. Falando sobre o Leonardo da Vinci, como um ícone, né? Como o maior símbolo, um dos maiores símbolos. Tem o quadro da Mona Lisa, não só o quadro da Santa Ceia, que é a segunda fonte que você está vendo. O camarada, ele, só para você ter ideia, ele foi pintor, pintou o quadro da Mona Lisa, escritor, anatomista, ou seja, aquele que estuda o corpo humano, engenheiro, matemático e arquiteto. Aí depois você vê se tem alguma outra cosita que se lembra do Leonardo da Vinci, comenta aqui com a gente. Lembrando que eu coloco o quadro mais famoso dele, junto com o da Santa Ceia, mas o mais famoso, da Mona Lisa, ele está atualizado ali no nosso início da nossa atividade, do nosso formulário, né? Ela está de máscara por causa do coronavírus. Questão de número 3. As imagens da fonte 1 são religiosas, a vendem como a presença de Jesus, remetem à crucificação e ao lamento de outras pessoas, porém cada um utiliza uma linguagem apropriada ao seu tempo e espaço, ou seja, os quadros foram pintados há 1500 anos depois da morte de Jesus, aproximadamente, e aí eles dão valorização também à influência do período que eles estavam vivendo. Querem retratar a morte e a crucificação de Jesus, só que também tem aspectos da cultura daquele momento que eles estavam vendo, ou seja, o período da cultura gótica, saindo do período gótico que a gente comentou bem pouquinho, para um outro período qualquer, o Renascimento, o renascentista. E aí tem o lamento das pessoas, né? As imagens revelam tudo o que havia de mais sagrado. O que era mais sagrado? A fé, Deus, a igreja e as pessoas de Deus. Como quero dizer com pessoas de Deus? Pessoa do Deus Pai e Deus Filho. Bom, porque Deus Espírito Santo não tem como a gente pôr numa obra física, a não ser, lembra daquela passagem bíblica de João Batista após o batismo de Jesus,
só fazendo menção à Bíblia, que muitos pintam a pessoa do Espírito Santo como a pomba, né? Ali uma manifestação de Deus em forma corpórea de pomba após o batismo de Jesus. Isso tem outro nome, tá? A gente chama isso de teofania. Tá bom? Por isso esse período, vamos voltar à questão lá. Era preciso tratar com muito cuidado no que poderia ser ou não representado, de que forma. Ou seja, a fonte 1, o pintor teve que ter muito cuidado, por quê? Para não ter queixas da igreja. As pessoas que compunham a igreja, e era muito forte a religião católica na Europa, ele teve que ter muito cuidado porque ele poderia receber críticas negativas. E eu entendo críticas como negativa, mas tem gente que entende críticas como positiva. Os personagens são rígidos, ou seja, sem muita caracterização, tá bom? Vestidos, o único que não está vestido é Jesus, porque já está para ser crucificado, está em crucificação. E apresentam diferentes dimensões, ou seja, tamanho, expectativas, cores e detalhes. Cada personagem é retratado ali, é desenhado de forma diferente. Tá bom? E a número 4 é pessoal, e eu só vou olhar e compartilhar contigo a tua resposta. Lembrando que ela é pessoal, então para mim não tem certo nem errado. Espero que eu possa ter te ajudado nesse vídeo. Fique com Deus, um abraço, estou à disposição. Bom, até mais.